Como vai, doutora Isabel? Tudo bem? Bem-vinda. Feliz ano novo, Obrigada, né? você também, viu? Muita paz e saúde. Amém. Quando a gente fala em flacidez, o corpo todo pode ficar flácido, né? Sim, o corpo todo, Kátia. E as pessoas, elas geralmente acham que só o rosto pode ficar flácido. Então elas se preocupam muito com o rosto e falam assim, a roupa O resto tudo bem, né? Tudo bem. Mas não é bem assim que acontece. Então, o corpo inteiro fica flácido, em proporções diferentes por causa do estímulo, mas todo o corpo fica flácido. O estímulo de sol, por exemplo? O estímulo de sol, por exemplo. Porque como nós estamos diariamente com as roupas elas têm um fator de proteção solar, tá? Dependendo da trama, então protege você do sol. Então o dano que seria piorado pelo sol não acontece. Então você vai tendo só a flacidez decorrente do seu envelhecimento natural e de alimentação, falta de exercício, essas coisas E genética, né? Porque tem gente que você olha e fala assim, gente, a família inteira parece muito mais jovem. Sim. E outras, a pessoa fala assim, eu tenho, sei lá, 50 anos. Você fala, nossa, parecia mais, né? Não é? É verdade. E Kátia, uma coisa interessante, assim, as pessoas associam a flacidez só à velhice, né? Quer dizer, a evolução, Sim. né? E não é isso que acontece. Existem pessoas jovens, tá? Adultos jovens que apresentam flacidez. E por quê? Quer dizer, o que acontece para que a flacidez chegue e se instale na gente? Eu trouxe essa foto aqui pra gente focar mais nos desenhos, tá? O que acontece? Em casa, pensem o seguinte, olha, eu vou pegar essa peça aqui. Essa peça é só para mostrar que em casa você tá vendo A pele. a pele, tá? Então eu tô, minha pele, tá bom? Aí eu vou cortar um pedacinho da minha pele e vou ver aqui dentro. Eu vejo essas camadinhas Isso, todas. eu vou ver essas camadinhas aqui. Então, olha, passando para cá, eu tenho as minhas camadas, tá? O que chama atenção aqui? Essa parte azulzinha ficou muito menor e a rosa, que não deve ser tão benéfica, ficou maior. O que acontece? Essa parte azul são as nossas fibras de colágeno, elastina, que dá sustentação à nossa pele. Então parece que aqui ela já está um pouco esgarçada em menor quantidade. Isso mesmo. O que acontece? Eu fiquei brincando de massinha em casa. Então, assim, eu tenho uma fibra de colágeno, quando ao estar jovem, né? Íntegra, grande, Retinha. grossa, retinha, tá vendo? E aí, com o passar dos anos, eu vou tendo alterações nela. E ela vai ficando mais fininha, delgaçada, né? Assim, mais fininha. Isso é normal. Então, Isso hora é mais normal. grossa e hora mais fininha. Mais fininha. E fora que ela vai também quebrando, partindo. E aí, o que acontece na minha pele? Voltamos para a nossa pele. Enquanto eu tenho as fibras de colágeno em maior quantidade, tá? Colágeno, elastina, vou falar de uma forma geral, tá? Enquanto as minhas fibras estão rígidas em maior quantidade, com o passar dos anos, elas vão quebrando, diminuindo, tá? E os anos que eu tô falando assim, do natural. Vamos supor que a gente vai envelhecer naturalmente. Sem a gente fazer nenhum procedimento. Sem fazer nada. E também, assim, sem calcular que a minha dieta precisa ser importante. Então, assim, isso aqui é a evolução normal da pessoa, tá? Agora, por que alguns povos ficam mais flácidos que outros? Quer dizer, esta proporção pode ser diferente em algumas raças? Sim, o que acontece? Como eu tenho genética para isso, eu tenho também a minha proteção. Então, as minhas fibras de colágeno eu tenho no número normal, tá? Só que a forma com que eu quebro, a forma com que eu diminuo ela é diferente. Então, a raça negra, a gente vê que ela tem uma quantidade muito maior de colágeno? É que a raça negra, na realidade, não é que ela tenha uma quantidade de colágeno, é que ela tem uma proteção do sol em relação à melanina. Entenda o seguinte, eu sou protegida, não preciso usar protetor. Não é isso. Distintas. São coisas distintas. É só para explicar o porquê que a raça negra envelhece mais tardiamente. E bem mais tardiamente. Bem mais tardiamente. Então, ela tem as suas peculiaridades, detalhes da raça negra que fazem com que ela tenha uma certa proteção, pelo amor de Deus, hein, gente? Eu não tô falando que não é para usar protetor, tem que usar, tá? Mas, assim, ela tem uma certa proteção que tem um estímulo e um envelhecimento diferente, porém, envelhece. Tanto é que pacientes de raça negra que vivem em áreas ribeirinhas, assim, muito sol, que têm uma alimentação não adequada, também vão envelhecer. Todo mundo vai envelhecer. Mas por isso que a gente tem uma diferenciação entre raças. Existe. Pacientes, por exemplo, bem branquinho, olhos claros, ele tem uma flacidez um pouco, vamos falar, antecipada, se não houver cuidado. Aumentada, né? Isso. Tá? Agora,
os tratamentos, como que eles agem nessa flacidez? Em áreas do corpo diferentes, o tratamento também deve ser diferenciado? Também, Kátia, o que ocorre é o seguinte, como nós temos nas áreas do nosso corpo, são áreas diferentes em proporção de textura de tecido. E gordura aqui diferente, né? Gordura aqui. Aqui embaixo? Isso, Ah, aqui ela embaixo. embaixo. É, aqui embaixo. Tá. Gordura aqui, a pele. Então, olhando assim, o que acontece? Como eu tenho proporções de espessura de pele diferente, um exemplo, a pálpebra, que é muito fininha. Então, aqui a gente tem uma quantidade muito menor, isso aqui é comprimido, Sim, né? é pequenininho, ó. Eu trouxe até na minha massinha, ó. Ó, uma pele com muitas fibras de colágeno, tá vendo? Então, seria não no rosto, não a pálpebra. Não a pálpebra. A pálpebra, geralmente, ela é Só aqui, fininha. ó, ela é fininha, né? tá? Então, ela é fininha, Por isso a minha que ela textura. envelhece com mais facilidade. Sim. Tem uma menina no Big Brother Brasil, como é o nome dela, Paloma? Aquela que fica, que aqui é todo engruvinhadinho. Esqueci o nome da menina. Você lembra? Não lembro o nome da menina. Gente, a menina é nova. Mas isso aqui é tão engruvinhadinho. É, ela parece, eu não sei, não examinei, não posso dizer que ela tem uma flacidez, uma pele um pouquinho Parece diferente. mais fina do que a maior parte das pessoas também, né? Isso mesmo. Então, isso acontece. Então, em casa, imagina o seguinte, por quê? Parte interna da coxa, bracinho. Tem tudo mais fino, aí dá tchau de mim. Pois é. Ele vai ficando flácido porque, como eu vou perdendo essa textura, eu vou ficando fininho. Se eu vou ficando fininho e tendo menos, uma quantidade menor, perdão, uma quantidade Sobra menor pele. de colágeno, sobra a pele e eu não tenho como sustentar. Olha como é que eu sustento Então, aqui. Ó. Ixi, e como tá a gente caindo minha tá massinha. caindo a sua massinha. E como que a gente faz isso aqui, virar de novo isso aqui? Ah, boa, Kátia. Aí, o que Tem nós como? vamos fazer? Eu não tenho, dependendo da faixa etária ou de quanto tempo já se passou, eu não tenho como chegar daqui pra cá. Mas se eu tivesse do antes e faltasse só um pouquinho, eu conseguiria Então, eu tenho reverter, como né? estimular. Agora, eu tenho como chegar daqui e melhorar um pouquinho? Tenho. Tenho sempre como melhorar. E aí, qual é o tratamento básico em cima disso? Eu vou fazer com que essas fibras de colágeno sejam produzidas. Então, quando as pessoas eu vou olham... estimular. Isso aí, eu vou estimular. E qual é a forma de estimular? É igual passar roupa. Para passar uma boa roupa, eu não tenho que ter uma aguinha, uma boa, né, um lugar esticadinho. Uma tábua direitinho, um ferro bom. A mesma coisa é para produzir colágeno. Eu preciso ter um contexto todo para estimular o meu colágeno. Então, eu vou ter que pensar na minha alimentação, na atividade física e depois nos procedimentos tecnológicos aí. Porque eu trouxe uma curiosidade. As pessoas acham que só alimentação com gordura e envelhece. O açúcar em excesso quebra colágeno. Então, todas aquelas gostosuras doces fazem a gente ficar bem. Em excesso, sim. Então, no começo do ano passado, no Congresso da Academia Americana de Dermatologia, se comentou muito sobre isso, sobre a alimentação. Por isso vieram os nutricosméticos, substâncias em casa, gente, é um nome meio estranho, mas é o que eles falam, antideglicantes. Por quê? Porque eu tenho que diminuir a ação dessa reação que quebra o meu colágeno. E como nós vamos fazer em tratamentos de novidades? Mas quais são as novidades de tratamentos que a gente tem? O que nós temos hoje, Kátia? Os tratamentos, eles vêm evoluindo na tecnologia, na questão em melhorar o uso do que já tem, tá? Então, nós temos um exemplo, o infravermelho, tá? Existem aparelhos de infravermelho que estimulam as minhas células de colágeno em determinado grau. Existe a radiofrequência. A radiofrequência, as pessoas olham e falam assim, radiofrequência. Não, calma, gente, existe radiofrequência tripolar, bipolar, unipolar. Vários tipos, Vários tipos. Vamos falar também dos lasers fracionados. Hoje eu só vou comentar, tá? Porque isso é uma coisa que depois a gente pode explicar para as pessoas, um a um, para elas poderem, olha, esse laser que saiu na revista é tal procedimento. Mas todos eles têm como objetivo estimular a produção do colágeno. Por quê? De formas diferentes. Sim, de formas diferentes. Por isso que às vezes o paciente vai começar um tratamento e ele começa assim, mas e para o meu braço? Para o seu braço você pode fazer um tripolar. Para o seu braço você pode fazer um infravermelho X. Dependendo dessa assim quantidade que a gente tem. Isso aí. E aí existem também outras coisas que a gente... que se faz, no caso, por exemplo, como os lasers fracionados. No verão, tem alguma coisa? Tem. A radiofrequência e todos esses aparelhos que não são fracionados, que não vão estimular, alterar a epiderme, você pode fazer. Então, você pode fazer infravermelho, radiofrequência. A radiofrequência é um aparelho fantástico. Existem vários tipos, mas é muito bom. Mas cada pessoa reage de uma forma diferente a esses tratamentos, né? Sim. Algumas pessoas mais rapidamente, outras pessoas de uma forma
mais lenta. E né? por quê, Kátia? Olha que interessante. Porque ela tem uma quantidade de colágeno diferente. Então, às vezes o paciente fala assim, olha, eu preciso de muitas sessões. Ah, uma coisa importante de se falar, as pessoas acham que eu vou fazer um procedimento, vou estimular meu colágeno e vou embora, tchau, Kátia, não volto mais. Ah, tá, tchau, vai fazer sua atividade física, tchau, é essa. Sim, entendeu? Essa parte, tchau. Pois é, não pode, gente, porque você não come todo dia, Sim. você tem que estimular sempre o seu colágeno. Então, é como passar creme, que também ajuda a estimular o seu colágeno. É como você se alimenta, também ajuda a estimular, tá? Tem que fazer a parte em casa, lição de casa, não tem como a gente se livrar. Vamos para uns mitos e verdades? Vamos ver o primeiro deles, qual que é? A flacidez no abdômen e dos seios após a amamentação é irreversível. Ela é irreversível? Não. Não, tadinha da mamãe, não. Quer dizer, não é. a flacidez dos seios, aí tem outra história, diferente da flacidez do abdômen, Sim, né? tem uma outra história, tem um peso, uma elasticidade, como também do abdômen. Algumas mamas retornam, como o abdômen. Por exemplo, vamos só uma fofoquinha. Tem pessoas que falam assim, nossa, a modelo tal teve neném e já tá com um corpo maravilhoso. Gente, é por... Um mês depois. Pois é. Mas o que se faz, Kátia? Elas entram logo em tratamento, que alguns tratamentos podem ser usados mesmo amamentando. Mas não outros foi sozinho. Não foi Muitas sozinho. vezes que retornou, né? Então, às vezes, a mãe fica triste, fala, ai, minha barriga, isso é uma coisa que acontece muito. Ai, meu abdômen, minha barriguinha, como é que eu faço? Eu quero melhorar. Dá para você, existem tratamentos que você pode fazer que não interferem a amamentação. É só estar liberado pelo seu obstetra, não tem Mas problema tem que conversar nenhum. com o médico, Sim. né? Próximo, vamos ver? A flacidez de pele e muscular significam a mesma coisa? Não, né? É um mito. Não, é isso aí. São coisas A distintas, totalmente distintas. Muito bem. Kátia, hoje você... Eu aprendi com você. Obrigada. Viu? Obrigada pelo carinho. A gente vai aprendendo aqui desde o pré-primário, já estamos na segunda série, né? Faz uns 2, 3 anos você tá aqui. Ô, Kátia. Eu estou na segunda, terceira série, viu? Tá lá. Faz um tempo. É verdade. Por quê, gente? Olha só. O músculo, eu preciso também de um trabalho muscular. Então, as pessoas em casa falam assim, doutora, vamos só tratar a pele? Não, calma aí. O meu músculo, se eu começar a fazer musculação, eu vou começando a enrijecer meu músculo. Então, a pessoa em casa entende o seguinte, se eu estou enrijecendo meu músculo, estou enchendo. Então, eu vou também dar uma ajudinha na pele. Quer dizer, a pele também vai precisar... Isso. Vai aumentar. Vai aumentar, vai melhorar aquela... Então, quer dizer, aquele conteúdo que estava lá... Aquela sobra. Aquela sobra, ela já vai... Nossa, olha, tem um músculo trabalhado. Outra coisa, quando você trabalha o músculo, vai mais oxigênio para minhas células. Então, eu também melhoro o meu aporte. E aí, eu trabalho minha flacidez. E aí, você lembra-se quando você for sentar à mesa, que tudo aquilo que a gente sabe que a gente não deve abusar, gordura, sal, porque retenção de líquido também é um problema, ou açúcares, que a doutora Isabel falou mais uma vez sobre isso, deve fazer parte da sua alimentação, não diariamente, esporadicamente. Né? Sim. Sim. Aí não tem jeito, pronto. Kátia, o milagre não existe, mas com uma vida mais saudável, eu nunca posso comer isso aí. Tudo na vida precisa de um equilíbrio, né? Então, você pode ter o seu equilíbrio sem você modificar radicalmente, né? Vai, por exemplo, colocando fibras na sua alimentação, que diminui, o que eu vou falar uma palavra, depois a gente explica outro dia, o índice glicêmico do que você vai comer, a absorção do açúcar é mais devagarzinho. E os tipos de açúcares também, né? Que são diferentes. Também. Então, olha, primeira lição de casa a gente já tem. Ótima tecnologia na medicina estética, avança a cada dia. Mas se a gente não fizer a nossa parte, aquela de sempre, de alimentação, atividade física, é difícil chegar ao que pra gente é um ideal de beleza, né? Quer conhecer um pouco mais do trabalho da doutora Isabel Martinez? Acesse o site www.clinicamartinez, Martinez com Z no final.com.br. Lá tem informações sobre o trabalho dela. Obrigada, Bela. Boa tarde pra você. Pra você Ótimo ano, viu? Pra nós. Obrigada.